E a gente abre as análises individuais com um mergulho profundo na sua própria crise, que é o que a gente viu nas últimas 24 horas, pouco mais de 24 horas, nas últimas 30, 35 horas do Fortaleza. Foram horas extremamente conturbadas, tensas, e que se chegou a colocar em xeque a permanência de Vojvoda. O próprio Vojvoda teria pressionado de forma muito dura a gestão do clube para que atitudes drásticas, que é o título que a gente traz nessa página, venham a ser tomadas. E ainda nessa página de introdução, a gente tem uma fala do CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paes, que diz: nossa luta esse ano é para não cair. Essa é a luta. Marcelo Paes, a gente falava muito de virada de chave. Ele vira a chave para o sentido oposto. Ele tenta uma forte redução de expectativas, talvez até estratégica, para diminuir expectativas e para mudar comportamentos. Porque hoje o Fortaleza é um clube abatido, apático, com quase todo o elenco jogando muito mal e basicamente o elenco inteiro irregular, faz uma partida boa, 3 horríveis, aí volta a fazer uma partida boa. Ninguém tem sequência em alto nível. E que joga com o estádio esvaziado. Eu Não é tava, o quando tu falou do Vitória. time, eu ia esperar exatamente esse ponto, porque é como se a torcida diz, já que a campanha não tá tão boa, dá uma arrefecida. É. O Sem ver o Vitória. risco, sem ver o risco, né? Isso, exatamente, Cássio. O Vitória joga com o Barradão lotado. Desde que precisou sofrer ali para subir, o Vitória entende o seu contexto. Eu não sei até que ponto essa fala de Marcelo Paes ela não traz exatamente um pouco de vamos reduzir a expectativa para tentar diminuir o padrão de exigência e até criar na torcida aquela chama de vamos abraçar o time, vamos lutar jogo a jogo, porque senão a gente vai acabar sendo rebaixado. E Marcelo Paes chega a utilizar a expressão, tá? Todo o trabalho ir por água abaixo. Antes de abrir o debate, eu vou trazer aqui uma tela que já está no ar, com algumas frases importantes e um trecho de uma reportagem do Diário do Nordeste que traz bastidores dessa noite e madrugada do Fortaleza. Uma matéria assinada por Alexandre Mota. Tá? O título é Diretoria do Fortaleza faz reunião com o Vojvoda e confirma a permanência. Essa matéria teve uma atualização, essa é a versão atualizada. Os trechos que eu separei foram os seguintes. O Diário do Nordeste apurou que a chateação da comissão técnica é com o desempenho do elenco. No encontro de Vojvoda com as lideranças do clube, como o CEO Marcelo Paes, esse tema foi debatido, assim como medidas mais enérgicas internas para mudar o cenário de falta de resultados, prometendo a profunda mudança de jogadores. Isso chegou a circular em alguns perfis do Twitter, de que pelo menos 10 jogadores devem deixar o elenco. A frase seguinte da reportagem. Logo, há total respaldo no trabalho. Uma saída hoje só existe se for uma decisão do próprio Vojvoda. Sem dúvidas, é o maior momento de pressão de Vojvoda. O desabafo, e esse desabafo que ele se refere, é a fala de Vojvoda da coletiva, que não existiu, ele apenas deixa uma fala muito rápida, que está ali no alto da tela. O Alexandre conclui a matéria dele dizendo que esse desabafo foi quase um pedido de ajuda.
A gente tem outra fala de Vojvoda e outro texto de Marcelo Paes aqui na tela, que vocês podem ir lendo. Mas, feita essa introdução, Minhoca, eu queria a tua visão do que se debateu, do que se especulou, dessas últimas 32 horas do Fortaleza, que foram, eu concordo com Alexandre aqui na matéria do Diário Nordeste, as horas de maior tensão dele, desse espetacular trabalho que construiu no Fortaleza, Minhoca. Ontem eu não participei da live do jogo do Fortaleza, até porque eu cheguei tarde, né? Por esse motivo que eu não participei. Mas, para mim, esse discurso que o Fortaleza adotou hoje, na fala do Marcelo Paes, para mim é tentar jogar a responsabilidade para um dos fatores, que não é apenas um fator, né? Eu esperava que o Marcelo Paes viesse a público para admitir erros que ele também cometeu nesse período. Quando eu digo ele, assim, né? Ele, departamento de futebol, quando tinha Alex Santiago, quando tinha aí do Bruno Costa, porque se você olha as contratações que chegaram, foi só o Marcelo Paes que fez? Não. Tiveram também os outros dois. Teve aval também do próprio Vojvoda. E também, um dos pontos também que eu considero é o próprio Vojvoda. Se hoje eu vejo um torcedor dizer como é que coloca um jogo desse, o Diogo Barbosa para jogar, quem é que está escalando? O Diogo Barbosa está chegando no Vojvoda e diz assim, vou entrar, viu, e me coloca como titular. O Vojvoda não está enxergando algo muito claro dentro de campo e que ele também não consegue se desprender de algumas peças, de alguns jogadores que estão rendendo muito abaixo. Ontem mesmo na rádio foi me perguntado do momento do Fortaleza, eu falei, não existe momento do Fortaleza, existe a temporada do Fortaleza. Se a gente for tratar como momento, a gente poderia estar falando de uma eliminação na Copa do Brasil por um descuido, mas não foi descuido, foi um futebol muito mal praticado. O Fortaleza poderia ter tido, em uma semana, quando teve aquela sequência, Fortaleza vinha mal pra caramba, a gente já falou aqui diversas vezes, quando ele ganha do Colo-Colo e quando ele ganha exatamente do Juventude, o Fortaleza, aparentemente, internamente, das falas que foram acontecendo ali, principalmente do capitão, né, da equipe, o Tinga, quando ele começou a tentar jogar para o torcedor uma crítica que existia e que era válida. O time não estava jogando bem. O time na Copa do Nordeste, é bom lembrar, perdeu 4 jogos. Perdeu para o Vitória, perdeu para o Souza, perdeu para o Altos, e agora está esquecendo a outra equipe, mas perdeu 4 jogos, não fase de grupos, que no ano passado já foi um problema. E aí, se a gente olha, porque a gente está olhando apenas... Acho que foi para o Souza. Não, o Souza eu citei, tá faltando... Souza, Altos, aí teve o... enfim, foram Vitória. 4 jogos. Mas uma equipe de novo, dificuldade. Vitória, e tá faltando a quarta equipe aí, tá? Tá fugindo. CRB, mas de toda CRB forma, na última rodada. CRB na última rodada. Isso. Mas, de toda forma, não é só por conta de 2025. Isso já estava um pouco refletido em 2024. Esses problemas CRB. Que o Fortaleza atravessava... Igor lembra aqui, CRB. É isso. Os problemas que o Fortaleza atravessava já estavam um pouco no ano passado. O Fortaleza foi escorraçado pelo Corinthians na Sul-Americana do ano passado. Teve muitos jogos assim no ano passado, mas que a campanha na Série A, com o mérito que o Fortaleza teve, incluindo do próprio Vojvoda, isso fez com que a temporada do ano passado tenha sido também uma temporada muito boa. Agora, a partir desse ano, como as coisas foram conduzidas, e também, na minha concepção, responsabilidade também do Vojvoda, é um discurso que eu entendo o torcedor dizer, entre o elenco que está andando dentro de campo e o Vojvoda, eu prefiro ficar com o Vojvoda, mas eu olho para o Vojvoda e não me parece um treinador com a cabeça para fazer uma leitura de jogo. Ontem, na transmissão, com 15 minutos, 20 minutos, eu falei, do jeito que tá, se o Vojvoda não corrigir agora, ele vai tomar o gol e vai tomar mais. Vai tomar uma goleada. Chegou o momento do primeiro tempo, acho que 30 minutos do primeiro tempo, tava 12-0 de finalização pro Cruzeiro. 12. Eu não vi no jogo do Sport contra o Cruzeiro tamanha facilidade ali no primeiro tempo, como aconteceu. Não vi. Aí toma o gol, toma o segundo, poderia ter tomado mais, sem exagero, e quando ele corrige na volta do intervalo, se torna um jogo pelo menos um pouco mais competitivo, mas lembrando que o Cruzeiro já meio que aceitando ali, vamos administrar o resultado. Então eu acho que parte também desse problema não pode ser só jogada para os jogadores. Tem muito jogador que tem que ser dispensado, isso aí eu concordo. Mas o trabalho do Vojvoda em 2025 está muito mal, o erro de leitura, insistências em jogadores e ver também a característica. Tem uma questão que aí passa também, eu acho que até pela essa fala do Marcelo Paes,
Eu acho que quando ele fala isso, que o Fred estava mencionando, eu não acho que é diminuir a expectativa. Eu acho que bateu o choque de realidade no Fortaleza. Nesse exato momento, e aí eu tô falando mesmo com o futebol que eu acompanho das equipes na Série A. Para mim, o Fortaleza tem um nível de futebol que ali é beirando o que é o Grêmio, né? Que o Grêmio ganhou nessa rodada muito por conta do Bruno Arleu lá com a arbitragem, do que acontece com o esporte, do que a gente vê no Juventude. O Fortaleza, às vezes, flerta com a tragédia. Esse jogo lembrou demais o jogo do Racing, que eu, Cássio e Fred estávamos aqui e dizendo que tinha contra-ataque de 6-3, pô. Sabe assim, 6-2, aliás, eu acho. Então, assim, um time que permite se perder por completo numa partida, não dá para ter uma noção de que vai conseguir, no curto prazo, principalmente tendo um Flamengo numa próxima rodada, de que possivelmente para a pausa, eu não vou dizer nem para a pausa do Mundial, porque tem um jogo contra o Santos ali logo depois, mas possivelmente o time vai para a data FIFA dentro da zona de rebaixamento. É difícil imaginar que não vai para a zona de rebaixamento. Então, o momento do Fortaleza tem que ser esse discurso de que a luta é pela permanência. A temporada do Fortaleza é uma temporada horrível. Não é um momento ruim. Não é o que o Fortaleza teve de um sopro, foi de um pouco de futebol. Quando você olha da vitória do Fluminense e esses dois resultados, muitas atuações ruins. E já enfrentando muitas equipes, se a gente for considerar de confronto direto, tendo se derrotada. Perdeu para Vasco, perdeu para Vitória, não ganhou do Sport, não ganhou do Mirassol e cada vez mais tem se aproximado desse contexto de uma luta pela permanência. Então, eu não olho pelo futebol do Fortaleza de hoje, pode ser que daqui a um mês, até depois da pausa do Mundial, possa ser um outro Fortaleza. Mas o Fortaleza de hoje é uma equipe que luta fortemente mesmo para permanecer, mas com o futebol bem abaixo. É isso, tá? Minhoca fez essa primeira análise e me chamou demais a atenção. O que aconteceu? A gente estava aqui ao vivo e a televisão aqui na frente estava ligada no jogo. E eu estava vendo o filme repetido. Parecia Sport Cruzeiro. Só que Sport Cruzeiro foi a pior partida do Sport na Série A. Completamente. Uma escalação estranhíssima, estreia. Era um time colapso. E o que eu vi. Mas o comportamento dos jogadores era diferente, viu, Fred? Assustou demais o comportamento dos jogadores do Fortaleza. E o que eu vi do Fortaleza foi também um time em colapso. Agora, ô Atos, foi importante você falar isso do comportamento. Porque Vojvoda. Eu vou ler então essa fala dele que está aqui, tá? Ele chega na coletiva e diz o seguinte: hoje eu não estou em condição de falar. Não tenho vontade de falar sobre o que aconteceu. Por quê? Para quê? Eu estou aqui por respeito a vocês, né, os jornalistas que ali estavam, e respeito ao torcedor. Mas essa frase agora é muito, muito impressionante. É muito raro um treinador dizer isso e o trabalho seguir de alguma forma. Ele fala, mas se o torcedor quer saber algo, aí está. Foi o que viu dentro de campo. Este é o momento que estamos vivendo agora. Veja, é uma pancada no elenco muito grande que ele está dando aí em pouquíssimas palavras. Mas que só pode ser dado quando um treinador tem todo o respaldo possível para... Isso tipo, ele sabia. Não é aquela lógica do eu venci, nós empatamos, eles perderam. Não é exatamente isso. É de um treinador no qual ele tem respaldo, pelo menos da forma como eu estou falando, de dizer isso, e em vez de jogadores entenderem o eu ganhei, nós empatamos, eles perderam, entenderem como tá acontecendo isso mesmo. Assim, o treinador deu o recado da forma mais clara possível para que isso chegasse... Eu acho que é algo pior que isso, viu, Cássio? Eu acho que, assim... Não, é disso... É de alguém que já tinha dado esses recados internamente, Atos. Isso, o cara não fala isso. Esses recados já tinham sido dados. Eu acho que não tem muita inocência do... Eu não sei se a palavra é inocente, mas não é muito assim... Alguém falou aqui no chat que ele tem um elenco na mão e pode fazer isso. Eu não acho que é muito por aí, não. Na verdade, eu acho que é um esgotamento. Também acho que não. Eu acho que é o fim de uma parte do elenco. É um esgotamento. Porque, veja, se você olhar os gols, o primeiro tempo inteiro, tá? Mas no momento do... Acho que é o segundo gol, dos dois gols, na verdade, tem um posicionamento de Tinga, assim, que é de uma displicência como se ele não estivesse jogando bola, pô. E Zé Wellison, meu amigo, o segundo gol, acho que é o segundo gol do Cruzeiro, Zé Wellison, ele abandona o jogador da bola
para supostamente pegar ali é tudo, ali é tudo. Ó. Até para explicar bem o lance. Quando o Lucas Silva recebe a bola, Breno Lopes está a 1 metro dele. 1 metro. E eu já tinha observado isso no jogo do Bucaramanga, no jogo do Retrô. O Breno, assim, andando dentro de campo. Assim, é até um dos jogadores que mais tem sido displicente. E ele não faz nenhum combate. Aí o Diogo Barbosa se ajoelha. Ficou tão bizarro. Ele se ajoelhou em campo ali. Meio que o cara passando com muita tranquilidade. E ainda vem o Zé Wellison ali que comete a falha também. Martins também errando na jogada. Que também estava andando. É tosco. E faz aquela movimentação, Minhoca. Ele também estava andando e faz aquela movimentação bizarra. Ele abandonou o jogador da bola. O jogador foi lá e finalizou, pô. E saiu o gol do time do Cruzeiro. Então, eu acho que o jeito que o Vojvoda foi para a coletiva é um esgotamento das tentativas dele. Agora, obviamente que o que deve estar acontecendo é que ele vai receber o respaldo da diretoria para ele fazer as mudanças necessárias, e vão ser mudanças profundas, para poder colocar o Fortaleza nos trilhos em algum momento. Mas eu acho que não foi aquela coisa assim, tem um plantel no grupo e o plantel vai entender o que ele está falando. Não. Eu acho que ele meio que esgotou ali as tentativas, principalmente com alguns Cisão, pô. Cisão total. Exatamente. É de quem já vinha conversando com o próprio Marcelo e dizendo, olha, meu amigo, temos que tomar, e talvez o Marcelo, calma, vamos dar tempo ao tempo. E Cauê... E esse jogo ter sido o limite dele. De, ó, ou eu ou eles. Ou eu. Exato. Ou os 10 caras aí. E quem são eles? E quem são eles? Pois é. É porque aí só um ponto que eu queria destacar, viu? O pessoal fala muito assim, que o fato, tipo assim, tem jogador aí de sacanagem nesse exato momento, que não tá jogando pelo técnico, que tá querendo derrubar o técnico e tudo mais. Mas aí eu acho que há um erro muito grave no Fortaleza. Primeiro, a comissão técnica. Quando a comissão técnica não consegue identificar quais são esses atletas, porque assim, ela tá colocando dentro de campo esses atletas. E para mim é uma responsabilidade. Os caras estão jogando. Exatamente. Mas a Pedro Augusto não tinha jogado nenhuma partida da Série A. Né? Aí Pedro Augusto não joga. De volta. Não, mas teve um contexto aí, só para lembrar, né? Teve a lesão do Sacha, que vai ficar 2 meses fora. Teve a lesão do Rosseto, jogadores que até haviam sendo titulares, por isso que ele voltou a aparecer. Mas a grande questão é, se a comissão técnica já está, ao longo da temporada inteira, tendo problema com o time que não se encaixa, por que a comissão técnica não identificou até agora quais são os jogadores que não estão ajudando? Jogadores que estão andando dentro de campo. O Paul Fernandes, por exemplo, que foi para mim a melhor contratação que o Fortaleza fez, ele não consegue, desde o jogo do Sport, a vitória na Ilha do Retiro, Copa do Nordeste, que eu já tenho falado partida, dele. De lá só fez a porrada. O jogador não consegue trocar, o cara não consegue trocar um passe de 1 metro. 1 metro. E isso é um problema grave. Porque isso parece ser um jogador que tá de sacanagem. O jogo do Racing, que eu lembro que eu falei aqui, foram vários jogos ele cedendo a bola pro Racing, vários momentos. E aí é onde tá. Se não tem a comissão técnica identificando, aí é onde entra o outro erro do Fortaleza, que é exatamente a parte do departamento de futebol. Quando o Marcelo Paes, juntamente ali com a cúpula, mas basicamente o Marcelo Paes, toma a decisão de tirar os 2 que faziam parte da diretoria de futebol, tanto o Alex Santiago como também o Bruno Costa, já deveria pensar em trazer uma pessoa para isso. Tentou assumir a bronca sozinho, pegou uma avalanche, porque ele é presidente de LFU, ele é representante dos clubes nas reuniões da CBF para decidir algumas coisas, e tentando abarcar tudo ao mesmo tempo, ele não viu que não tinha condição de trabalhar com um vestiário muito pesado, né, com muito jogador, com o Davidson, com o Davi Luiz, com o Diogo Barbosa, jogadores difíceis, quando eu digo difíceis no sentido tipo, jogadores experientes, precisaria ter uma pessoa lá dentro para saber identificar isso. Então, na hora que não se identifica logo esse problema, vai ter as questões que, da maneira como o Fortaleza foi displicente com o Bucaramanga, de não garantir a classificação antecipada, o próprio jogo, o jogo do Retrô, talvez o jogo mais simbólico, porque eu até tinha citado aqui, o jogo do Retrô, ou Fortaleza tem a obrigação de ganhar, a gente falou que na segunda-feira passada, se não me engano, ou é uma bomba que vai acontecer. E acontece exatamente a bomba. Porque o Retrô até perdeu no final de semana. O Retrô está na parte de baixo da Série C. De todas as eliminações que aconteceram na Copa do Brasil, a do Fortaleza é a mais vexatória. A mais vexatória. Porque até o CSA está conseguindo entregar alguma coisa na Série C. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida que o Fortaleza chegou nesse ponto também sendo displicente em não observar.
foi preciso ter uma atuação de novo desastrosa para o Vojvoda soltar o verbo ali, rapidamente na coletiva, mas, volto a falar, é responsabilidade dele, é responsabilidade do Marcelo Paes, porque não é só o jogador com má vontade que ele está sendo escalado de maneira... Ele não está lá pegando o colete na vez dele para jogar como titular. Tem que ser observado isso. E se isso não for visto agora, quando vier novas contratações, na hora que chegar o segundo turno, o Fortaleza vai ter que ser atento a isso. Qual jogador entrega mais? E o Vojvoda é o principal responsável disso. Em vários momentos, eu falei aqui, quando ele escanteou o Zé Edson, quando ele escanteou o Rosseto, quando ele estava dando insistência para o Caleb sem estar jogando bem. Por isso que eu estou dizendo, a responsabilidade não pode ser jogada só nas costas do elenco, que tem muita parcela nisso. Mas o treinador e para mim, o departamento de futebol também tem muita responsabilidade. Agora, Fred, tu falasse sobre a declaração de Marcelo Paes dizendo que o foco agora é para permanecer. Aí tu chegasse a dizer assim que seria para baixar a expectativa. Eu acho que não foi muito bem por aí, não. Na verdade, é um senso de urgência do Marcelo Paes que sabe que a situação está tão grave que não tem como você botar isso debaixo do pano, não. Veja, o Fortaleza tem uma decisão na Libertadores. Isso poderia, em outras situações, isso ficaria em segundo plano, até porque o Fortaleza ainda é 16º. Ele iria para esse jogo, que é uma decisão ali contra o Racing lá na Argentina, para depois ver o que é que se faz na Série A. Mas ele sabe que a situação está tão grave, com essa cereja do bolo que foi essa coletiva de Vojvoda, que ele já está deixando claro, meu amigo. Esse ano aqui é disputar para não cair. E vai ter que tomar as atitudes que está pedindo a situação e provavelmente confiando em Vojvoda, né? Trazendo o Vojvoda para o centro dessa recuperação para poder não cair, né? Agora, quando o Minhoca cita as responsabilidades de Vojvoda nisso, eu acho que nesse momento, o Minhoca é deixado meio que em segundo plano. Porque eles já estão... É como se eles estivessem planejando já essa recuperação do Fortaleza dentro do campeonato. Isso eu concordo. E aí vai usar o lastro do treinador. Então, não é nem... É a blindagem de Salvador. É a blindagem de Salvador. É o caminho para a salvação. Só para deixar claro, para mim o Vojvoda ainda é o melhor treinador para tirar o Fortaleza dessa situação. A grande questão é que, desde aquele jogo do Ferroviário, vocês lembram que teve aquele momento, ele mais exaltado, né, na coletiva, depois da classificação para a final do Cearense. O Vojvoda, ele não tem tido... Eu vou pegar o exemplo de 2022, que a campanha era bem pior do que a desse ano. O Fortaleza na lanterna, e ele dizendo, eu acredito no meu elenco, eu sei que a gente pode superar, que poderia ser aquela fase tradicional, né, que você fala ali para tentar motivar. Hoje, o Vojvoda, depois da eliminação para o Retrô, ele falou assim, e pode piorar. Ele, nesse momento, o Vojvoda, ele não acredita no que está acontecendo mais dentro de campo. Ele não consegue mais resolver a solução. E aí é onde para a dúvida, porque ele é um treinador de qualidade, mas ele não consegue mais ou identificar o problema, isso é que me chama muito ou resolver esse problema. A carga, Minhoca. Você ainda trouxe essa declaração do Retrô. A carga está muito alta de pancada que o Vojvoda está dando na situação, no elenco. Assim, me parece algo de um nível, como foi falado aqui, de um nível de descontentamento que estourou todos os limites. Mas é tipo, é isso ou o cara sair? De repente ele fez isso para não ter que sair. Isso. Que inclusive porque por sair porque carro, quando a gente fala de lastro, é justamente lastro até da imagem dele. O cara já teve N situações para sair, de propostas, e simplesmente não saiu. Então, de repente, não ia ser um descontentamento interno de elenco, de uma má fase que, na minha opinião, que ia acabar isso. Eu acho que realmente Quem foi que falou pedido de socorro aqui? Foi o autor da reportagem, Alexandre Mota. Pronto. Eu acho que é um pedido de socorro também. Assim, que o cara sabe o limite. O que ele falou na coletiva, eu acho que foi falado pro time, e ele só deixou claro que agora, assim, não é só tragédia que não está adiantando, e aumentou o raio da cobrança. Agora, não é tão simples livrar-se de 10 jogadores que já vêm de alguns anos com contratos de Série A. Não é a coisa mais simples do mundo, né? Agora, o Fortaleza tem jogadores que estão valorizados. E alguns deles, os mais citados... Pochettino, por exemplo, que deve estar entre os 10. Pochettino.
por exemplo. Não tem 6 jogos. Tipo, os brasileiros não tem 6 jogos e os Não é isso estrangeiros que vocês falaram mesmo, que poderia ser uma chegou ao dessas 6º figuras. jogo. Mas Tá no teria limite, mercado. Tá no limite. Mas assim, eu acho que eu vejo Mas não o vale. Rapidinho, Fortaleza até para conseguir. só um segundo, Bionca, só um segundo. Cássio falou, Zé Wellison tem mercado. Foi muito noticiado no começo do ano que o Sport queria trazer Zé Wellison e Fortaleza pediu 4 milhões e meio, 5 milhões. Aliás, que o Sport ofereceu 4,5 e Fortaleza não quis. Agora ninguém paga. Fred, veja, não sei se você está. Veja, recentemente falaram que tem interesse Vitória do Fluminense no Eu caso. sei, mas. Tanto que eu não falei esporte, eu falei mercado. Eu sei, ok. E o cara vai pagar 5 milhões do cara que está sendo dispensado? Não sei se vai Vai pagar todo 5 mundo milhões. segurar para ponderar. Vai todo mundo segurar agora. Segurar, cara. É a história de Matheus Alexandre, Fred. É a história de Matheus Alexandre no esporte. Quando você bota para fora, diz que não quer. Exatamente. É o Aí mesmo o cara, discurso, eu não sei como é que peraí, a meu conclusão é amigo. diferente. Eu só pego se eu for Exatamente. otário. Eu só pago se eu for otário. Agora, lógico, vai ficar naquela. Se um botar dinheiro, o Fortaleza vai ficar naquela. Vai continuar botando banca. Eu não entendi essa lógica tão. Veja, o nome, a única coisa que eu falei, eu nem dei opinião, na verdade. A única coisa que eu disse foi que é um jogador que tem mercado. Aí eu falei. Não, eu não falei com a certeza, cara. Eu falei com Aí você já trouxe a conclusão. Você já disse assim que tanto que você termina assim, eu não sei porque são duas coisas e uma é diferente e outra assim. Só que eu não tinha falado nada. A única coisa que eu disse foi que o jogador tem mercado. Aí já que você fez a conclusão, não foi esse o diálogo. O diálogo foi assim. Deixa eu dizer para ficar como foi. Você falou que o jogador não tinha mercado. Eu disse, Cássio, tem, mas não vale os 5 milhões que valia no começo do ano. Não, aí você começou a falar com o Cauê, o comparativo com o Matheus Alexandre. Sei que repito, eu não tinha falado nada. Eu só disse. A única coisa que eu. Tanto é que você então falou. Você volta só um pouquinho o programa, porque você perguntou por que não tem? Fred, por que não vale 5 milhões? Eu sobre o jogador só disse isso. Inclusive, pode até seguir o assunto, porque eu ainda não falei. Eu não consegui falar ainda. Você não deixa. Eu não deixo, eu mal falei. Então, veja. Então vou tentar dizer sobre isso. Eu vou voltar aqui e vou dizer exatamente o que você falou. Tu adora fazer a cariação, mas tudo bem. Ele tem o jogador tem um mercado, Zé Wellison. A gente aqui analisando que ele tem ido mal contra o jogador. A minha frase que eu não consegui dizer é o seguinte: se a gente está debatendo aqui que o cara foi mal, que o cara pode ser uma peça, o mercado talvez saiba disso. Era isso que eu ia dizer. Então, assim, o mercado também sabe que o Fortaleza não vai vender só por 5 milhões, que o Fortaleza vai precisar, se fosse dentro dessa lógica que eu estou falando, estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas dentro dessa lógica, que, pode ficar tranquilo que não vai sair só por 5 milhões, não. Porque o cara tá quase sendo colocado para fora. Eu só ia dizer exatamente, isso. Se a gente tá falando isso, o Fluminense não sabe, o Vitória não sabe, eu acho que sabem. É exatamente isso. Eu acho que o Fortaleza não precisa fazer o que o Sport fez com o Matheus Alexandre de falar. O jogador tá liberado. Ali, desvalorização, claro. Eu acho que o Fortaleza não precisa fazer isso. Eu acho que o mercado entendeu que, aqui vai ser mais fácil negociar. Porque talvez o jogador tenha que sair e o Fortaleza talvez não se cobrar os 5 milhões e fala, então fica aí com o jogador. Nem 5 nem 0. É nem 5 milhões nem 0. Não vão ser os 5. Era isso que o Fortaleza queria. Sabe, talvez, então você, na verdade, estava concordando. Porque você discordou, mas na verdade você estava concordando. Não são os 5 que o Fortaleza queria, como também não vai ser no 0-0, que possivelmente hoje Sport, Fluminense e Vitória, se permanecerem no interesse, vão querer. Até pela disputa entre os 3. E o Fortaleza vai levar em cima disso, Tem 3 aí, alguém vai ter que me dar alguma coisa. E ele vai tentar puxar nesse leilão para fazer com os 3. Ninguém vai se matar nesse leilão. Para chegar exatamente. E é importante que não. Isso. E não chega nos 5, Fred. Por isso que eu acho que vai chegar um meio termo aí. Quem chegar para levar, vai no meio termo. É isso que eu estou dizendo. Veja só. Essa escolha, essa declaração, essas declarações, isso tudo estar público faz com que o Fortaleza perca em ativos um valor considerável. Perde porque a turma liga também, Fred. A turma vê o jogo. Independentemente de colocar ou não na prateleira. Eu acho que isso já aconteceu. Tá? Qualquer elenco que entra em crise se desvaloriza. Assim, a turma liga lá no staff do Fortaleza e diz: olha, como é que tá Zé Wellison aí? Exatamente, pô. É complicado pro jogador. Mas agora que ele tem 6 jogos, por exemplo, ele tem 6 jogos. O campeonato estrangula. Mas aí vai das medidas drásticas. A gente primeiro está considerando se ele vai ou não vai para esse pacote. Se vai ter a medida drástica, não pode o clube, supondo que não queira o jogador, botar o cara na liga, que aí acabou. Aí exatamente, não é isso? Aí não tem como tirar o cara. Eu acho que a gente vai ter uma noção melhor
nessa viagem que o Fortaleza vai fazer até mais longa, né? Porque vai para a Argentina, depois vai para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. E a gente pode até ver assim, um jogador que não viaja, esse aí já está dando indício de que já está sendo descartado, né? Que vai ser feita a negociação. Mas a grande questão para mim envolve os jogadores que o Fortaleza adquiriu, por exemplo, esse ano. Vou pegar o caso do Paul Fernandes e do Diogo Barbosa, 2 jogadores que estão muito questionados. 2 jogadores de salário alto com contrato longo. Dificilmente o Fortaleza vai conseguir negociar esses atletas. Não vai negociar. O que é que o Fortaleza vai tentar fazer, que eu imagino que vai fazer? Tentar encontrar o clube. Acho que o Diogo ainda não cumpriu a quantidade de jogos, né? Bem tranquilo. Então, eu acho que o que ele vai tentar? Eu acho que ele vai tentar fazer um empréstimo para pagar parte desse salário, porque são salários bem altos. 5 jogos, Minhoca, na Série A. 5 jogos. Ainda É. poderia jogar. O Fernandes, por exemplo, por exemplo, já estourou. Já tá com uma quantidade. Ou só pro Pô, é Argentina, pô. Pô, é para voltar para Argentina. Voltar pra casa, Na Argentina, ou Barcelona do Equador, esses clubes. Ele era capitão do Boca Juniors. Então, assim, na Argentina ele tem um peso ainda, né? Claro, não no Boca, porque ele saiu lá de uma maneira bem ruim. Mas eu não acho que o Fortaleza vai conseguir, se conseguir melhor ainda, mas não acho que vai conseguir alguém pagando 100% integral o salário do Paul Fernandes. Então, nesse Fora sentido, o contrato extenso, né? Fora o contrato extenso. Ele pode até ficar, certo? Ele pode até ficar. Estou dizendo, o perfil do jogador como o Paul Fernandes, que é uma contratação que chegou para essa temporada com salário alto, com expectativa alta, não acho que vai ter uma negociação de uma venda para o mercado de fora. Por exemplo, o caso do Luquinhas, o Cássio até lembrou aqui algumas vezes em outras lives, que foi um investimento pesado que o Fortaleza fez e não deu retorno. Ele foi para a Polônia, tá lá na Polônia emprestado, tá fazendo a melhor temporada da vida dele e o Fortaleza tá para recuperar esse dinheiro, porque o clube polonês está interessado em comprá-lo. Mas isso não é garantia com um jogador como o Davi Luiz, como um jogador como o Paul Fernandes, um Davidson, sabe? Aí é mais difícil. O prazo de validade já é muito quando chega num momento como esse, pô, nunca vi um clube. De vez em quando é só um pouco de dedução, assim, uma questão lógica. Quando chega um momento de crise, onde você tem que entre um plano de contingência, você já sabe que você perdeu dinheiro. O que você tenta é não perder tudo. Assim, se o cara vai ser liberado, você se livra de travar. Se ninguém pagar 100%, não tem negócio, não, meu irmão. Obviamente, o clube vai tentar dividir o máximo, mas até, se bater na porta e for 80-20, vai ter que ser 80-20. Assim, mas, assim, em último, o cara só não quer levar o fumo completo. A questão é, antes de tudo isso, é decidir quem fica e quem não fica. Na hora que tem a decisão de quem não fica, é que vai para esse ponto de até quanto pode perder ou pagar esse ano, né, com folha paralela, né, supondo que você tenha que dividir salários. Mas, nas medidas drásticas, essa palavra que Fred usou no destaque de Marcelo Paes, essas medidas primeiro precisam ser drásticas. As medidas não aconteceram ainda. De repente, só falta... traçando um paralelo com a venda de Zé Lucas, que o Sport disse que ia vender por 80, e Fred fica falando, tem que vender por 80 agora, porque se vender por 79, perdeu dinheiro. É a mesma coisa, na hora que Marcelo Paes diz que as medidas serão drásticas, e amanhã afastou um reserva. Porra. Assim, ou é drástico. Afastou de Plácido, Cássio. Afastou de Plácido, exato. Ou é drástico ou não é drástico, assim. Veja, eu tô pela palavra de Marcelo Paes. Pegaram o Borreiro. Nem tá sendo Borreiro. Pega Borreiro. Vila Borreiro, afastado de Vila Borreiro. Não, isso não é drástico. Agora, se saírem esses jogadores desse perfil, fica meio oco o discurso de Voivoda. Não. Se sair Dylan Borreiro, se sair os caras que jogaram tem que sair tem gente que tá jogando, veja. Veja, quem tá jogando. Pode ser que não tá jogando. Tem que ser que tá jogando, pô. Esses aí são os óbvios. A grande questão, e é assim, a parcela hoje da torcida, se dependesse dela agora, acho que 80% saía do elenco. Então, assim, vai ter jogador que o torcedor não gosta e vai ficar. Por exemplo, Tinga, que o pessoal às vezes pega no pé do Tinga. Vai ficar, pô. O Tinga não vai sair do Fortaleza. Não vai sair do Fortaleza. Até pela maneira de jogar que o Voivoda tem, o Tinga é uma das peças principais. Agora falha. E aí é que tá naquele ponto, Fred, que qualquer erro dentro de campo, manda embora. Manda embora Luceiro. A paciência já Marinho, esgotou. Se você manda embora todo mundo, só sobra os garotos da base. O Mancha, que tá bem, o Prior e tudo mais. Mas Caleb manda embora. Se você for fazer hoje uma enquete, 80%, 90% do elenco vai embora. Mas não vai tudo isso. Vai 12, vai 9 atletas.
Então, assim, A sorte é a parada, viu? 12 A é muito. sorte, a sorte do Fortaleza é a parada. Não só para serenar, mas sobretudo para você não ser obrigado a botar os caras em campo e estourar limite de jogo, pô. É. Você fazer isso com calma. Quer dizer, o Edson Você- jogou dessa forma, foi pro limite. Isso. Você vai pro limite, porque você vai naquela de, pô, esse cara vai estar me fazendo mal, mas eu vou precisar para esse jogo. Aí você vai nessa que você bota o cara Aí, Minhoca, Aí eu e pergunto, dança. Minhoca, não tem Rosseto, não tem Sacha, não tem Pedro Augusto. Vai colocar Zé Wellison contra o Flamengo? Se colocar, não sai mais pra Série A. Aí é que É isso, é o rolo. Porque, ó, é curioso. O jogo do Cruzeiro, o desastre do primeiro tempo, quando ele vai corrigir, ele saca Martins e Paul Fernandes. Dos 3 do meio de campo que estavam quebrando a bola, ele mantém exatamente o Zé Wellison. Que na característica, se você olha a característica, é o único jogador que, para enfrentar o Flamengo, vai ser o único defensor ali. Sabe assim? Eu não sei como o Fortaleza vai resolver. Porque eu não sei o quanto, por exemplo, Zé Wellison de fato vai ser necessário pra gente. Porque aí, tipo assim, liga o foda-se, vamos jogar e negocia pra fora do Brasil, pô. Pra Série Negocia B. pra fora do Pra Brasil. Série B. É. Pro Atlético Paranaense. Pode ser que o atleta, o Curitiba. pode ser que o atleta chegue lá e fale assim, ó, o seguinte, já que não vão me utilizar, me libera aí, busca uma solução, porque eu quero... O cara pode jogar o Mundial de continuar no Clubes Brasil, no eu quero estar no Fluminense, time. pô. Se ele for pro Fluminense, ele pode jogar o Mundial de Clubes. Então, assim, vai muito dessa negociação de como o Fortaleza vai ter que resolver essa situação, principalmente no jogo do Flamengo. Um jogo extremamente difícil, um jogo praticamente onde o Fortaleza não pode contar com nenhum ponto, né? É o bônus o que puder vir da partida, mas eu acho muito difícil. Até porque deve ser o último jogo do Flamengo. É o último jogo do Flamengo antes do Mundial. Não deve ter Não, e chance do olhando com a Flamengo. liderança, Cássio. Na próxima rodada vai ter Cruzeiro e Palmeiras. Então, e isso, tem Cruzeiro e Palmeiras e o Flamengo vir dessa vitória gigante no Allianz Parque. Então, assim, não vai ter perfil nenhum. Obviamente, o Fortaleza pode surpreender, porque o Fortaleza já fez uns crimezinhos lá no Rio, mas não vai ter perfil nenhum de Flamengo meia bomba. O Minhoca. Agora é impressionante como o Fortaleza esse ano se deixou enganar pelo conto dos medalhões, né? Davi Luiz, Davidson. É uma armadilha, né? Armadilha. Parecia ileso, Fora os serviços prestados, que é outro grande problema. A história dos serviços prestados. Aí o cara vai ficando. Em vez de você entender que, meu amigo, ó, você cumpriu sua missão. Valeu, tá aí, tudo que você merecia, todas as bonificações que você teria direito como elenco, por ter levado mais uma vez a Libertadores, mas tchau, siga seu caminho, boa sorte, sua história tá aqui, mas vai para outro. Eu só me lembro que Tite aquele olhar em 2008, pô. 2008, mesmo. Faz 17 anos, pô. Mas Tite não tá nesse perfil que o Milton falou, não. Tite já é um jogador da casa, já tá assim. Eu acho que. O que Cauê falou, pô. Você tem que virar página, pô. Isso. De agradecimento. Só um ponto. Mas não entra tanto assim, né? Assim. Mas quanto ganha para não entrar tanto, por exemplo, né? Aí pode pesar, não faço ideia, pode pesar isso, mas não é tipo, não é um título absoluto, não. Não, hoje não é. Até porque o Garoto Mancha ganhou ali a vaga com tranquilidade. Aliás, Tite tem 3 jogos da Série A. Quase que eu levei isso, Minhoca. Lembra que falou do Mancha? Levei pro Timba, pô. Inclusive, batendo, Minhoca, Tava feito, falou aqui sobre o Marcelo Paes se desdobrar em várias funções. Quando ele veio aqui em Recife para o jogo contra o Sport, meu irmão, a agenda do camarada estava cheia. LFU, outra coisa. Não, é muita coisa. E aí, só para destacar um ponto que eu acho que esse é o grande erro, né, dessas contratações desse ano, Atos, que é quando o Fortaleza olha e vê todo o cenário que foi comentado do Fortaleza com mérito, só para deixar claro, ele se deixou seduzir pela grife. Ele olha, pô, estamos tirando o capitão do Boca Juniors, pô, o Fernandes. Estamos trazendo o Davi Luiz, pô, um cara que jogou seleção brasileira. Projeto, ainda puta, projeto. Aquele vídeo clássico do ex-presidente do Ceará. Tá comprando em euro. Então, lembra? É tentar engrandecer.
Diogo Tá Barbosa, comprando euro campeão agora. da Libertadores. Campeão da Libertadores recentemente, com passagem Grêmio, Cruzeiro e tudo mais. E aí vai se criando um status que muitas vezes você perde a maneira de jogar. Porque, cara, hoje, deu para ver isso no jogo do Altos, aliás. Qual era o nome do rapaz? Eu esqueci agora o nome do... Não sei se era Caveirão. Vocês pegaram também o Altos, vocês sabem qual é o jogador lá, que é um jogador... Não, o Robozão. O Robozão. Lembra do Robozão? Pronto. Sim. O Robozão passou como quis para cima do Davi Luiz. Na carreira do Davi Luiz hoje, não tem como deixar ele no 1 contra 1. Não tem como. Então, quando você aposta num jogador como o Davi Luiz, é para ser uma experiência, não é para ser um gasto tão alto. E um jogador desse, se você já tem um desse, para que gastar num Daverson, entendeu? Para que gastar com quase 900 mil reais aí, pelo que se especula, de salário, para 3 anos de contrato, sabe? Para um jogador como o Daverson. É isso. 3 anos o Daverson. 3 anos. Pelo que se especula é isso. Ele não ia sair do Atlético Mineiro de graça, não, mano. Sem... Mas assim, a grande questão é essa: olhar para o status, muitas vezes, e não olhar, por exemplo, o Fortaleza contratou o Rodrigo, destaque do Maringá. Chegou, não está ainda apto e tal, mas eu acho que agora, para essa janela, pelo menos em princípio, trazer um outro perfil de jogadores. Outro perfil de jogadores. Outra característica. Pega o Rodrigo, rapaz. Bom jogador. Fortaleza não quer usar, vamos pegar. Pois é. Tá machucado. Tá machucado, né? Cássio, eu incluí aqui 2 slides do raio-x financeiro que a gente fez no Fortaleza. Tá? Porque quando o Marcelo Paes fala não podemos deixar que tudo vá por água abaixo, me parece que é uma preocupação também muito grande com os danos de uma Série B. E o Fortaleza já não é mais aquele clube que fecha tudo no azul. Eu vou trazer 2 telas para você fazer... Muito contrato longo, Fred. É muito contrato longo. Exatamente. E não é que seja errado, mas a questão é o perfil dos caras que tem contrato longo. 3 anos com o Davidson a 900 mil é errado, Cauê. Se fosse se fosse só um Davidson, mas não é só um Davidson, é por Fernandes, é Davi Luiz. Você vai levando, pô. Você vai levando. Eu sou muito defensor de você ter longos contratos com jogadores, porque eu acho que são ativos. Mas jogador, depois dos 30 anos, deixa de ser ativo, pô. Você não pode contar como ativo. Então você leva um ou outro, porque você não vai conseguir reverter esse cara além do retorno dentro de campo que ele pode dar. Você não vai conseguir, provavelmente, ter um retorno financeiro de vender um Davidson por 10 milhões, só se você pegar alguém desesperado que precisa de um retorno imediato de um centroavante na Série A. Aí tu vai pegar alguém enlouquecido precisando de um cara que vai jogar. Aí tu vai meter a faca. Mas é uma exceção. Não é uma coisa que você vai fazer planejada sabendo que, tô pegando o Davidson com um contrato de 3 anos, se não der certo, eu tenho certeza que eu revendo. Não é assim. Esse ano já tem 8 jogos, ou fica no Fortaleza ou vai para a Série B. Tá? Então, Cássio, vou trazer 2 slides daqueles. Quem quiser ter uma visão mais profunda, procura nos vídeos o raio-x financeiro do Fortaleza. O primeiro slide é para explicar aquele déficit de 80 milhões, porque também não foi isso tudo, tá? Só para situar, porque oficialmente foi um déficit de 80 milhões. Isso foi um detalhe contábil, digamos assim. Não é isso? Só para situar. Foi, mas foi contábil, veja. Mas sempre teve, que a gente falou, não é tão grave quanto parece. Mas sempre foi dentro da mesma metodologia adotada em todos os anos. Só que esse ano o número foi tão forte que teve que se usar uma retórica muito forte para dizer, veja bem. Porque, assim, a regra não foi recriada para chegar a esses 80. Sempre que se falou, mas esse ano teve um superávit de 30, a regra sempre foi a mesma. Então, só que dessa vez o número foi muito acentuado e aí se colocou a questão da liquidez, assim, enfim, da grana mesmo, que aí tem sido menor. Teria sido, não, foi de 17 milhões, Fred. Só que não é assim. Toda vez que você fala de qualquer clube,
Fortaleza, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Atlético Mineiro, sempre que se colocar assim, um deu superávit ou deu déficit, sempre vai ser dentro da mesma regra e, sendo positivo ou não, vai ser dentro dessa regra que deu menos 80 no Fortaleza. Perfeito. Agora o vídeo da gente, a gente ressalva que, dito isso, a situação não é para pensar, porra, o clube quebrou. Não é exatamente dessa forma, mas é para, pelo menos, o que a gente fez, de ter o alerta de dizer, ó, tem ali, não está positivo, né? O negócio já foi, por exemplo, ano passado tinha dado mais 66 milhões. Pô, todo mundo celebrou 66 milhões, mas era dentro dessa regra, esse ano foi menos 80. Perfeito, exatamente. Tem uma explicação, mas todos os anos essa mesma explicação estava ali. E o que foi 66? E para não ficar dúvida, o que é que impactou tanto? Que há pouco foi a amortização, até a amortização de intangível. Bota entre aspas, a amortização de intangível. Isso deu 52 milhões. Isso é basicamente a perda do valor dos jogadores que o Fortaleza tem. O intangível é direitos econômicos de jogadores. E na hora que você vai amortizando isso aí, é quando o cara, você fez um contrato de 5 anos, aí já venceu 2 anos. O cara não vale mais o que ele valia há 2 anos. Ele só vale os 3 anos restantes. Só que isso é sendo cortado todos os anos. E na hora que você tem um elenco mais robusto, significa que os cortes são maiores também. Assim como o ativo aumenta na hora que você faz um contrato, Fred, o Fortaleza fez muitos contratos, o ativo aumenta, mas várias outras questões aumentam também. O passivo do Fortaleza, justamente pelas obrigações que o clube contratou, dobrou. Foi de 100 para 200 milhões de reais. Assim, o Fortaleza que a gente fala, pô, o Fortaleza deve tão pouco, deve 30 milhões. Em 2019, no primeiro ano do Fortaleza na Série A, ele foi campeão da Série B em 2018, o primeiro ano na Série A, nessa sequência, que é recorde na região, 7 anos, era de 43 milhões. A gente, porra, 43 milhões, sendo o clube da Série A, tá feito. Só que aí é o que a gente vai aprendendo com o tempo, que não tem como ter um dado tão baixo, porque você vai fazendo contratações maiores, obrigações maiores, e nem tudo é dívida. Muitas coisas são obrigações. Como eu falo aqui, fez 3 anos com o Daverson. Você não está devendo 3 anos a Daverson. Você só vai dever no momento que o prazo expirar e você não pagar. Mas você está com obrigações para pagar durante 3 anos. E tudo isso vai para o passivo. Porque essas obrigações já existem. E nisso aí, o passivo bateu, até para colocar o número exato, Fred, era de 127 milhões em 2023, foi para 212 em 2024. Pronto. Essa segunda tela, Cássio. Porque essa segunda tela traz esse aumento do passivo, a significativa diminuição do saldo entre ativos e passivos, que sai de 89 milhões, quase 90 milhões, para 2 milhões e 400. Ou seja, aquele crescimento empate técnico. Exatamente. E algo que você destacou, por isso que eu trouxe aqui, uma modalidade que o Ceará tem e que o Fortaleza tem. Um número de empréstimos, assim, valores envolvidos em empréstimos muito elevados. E assim, pode ter 1000 explicações, mas empréstimo nunca é algo para você celebrar, né? É só ver que um ano antes não tinha nem 1 milhão. Quem está vendo aqui, quem está olhando no Spotify na arte, é 627 mil em 2023, aí vira 46 milhões em 2024. Assim. Empréstimo sempre tem juros. Só se você estiver gerando. O Ceará perdeu pulga só de juros. O Ceará só paga juros. O Ceará não conseguiu nem diminuir. O Ceará porque existe ainda uma questão que às vezes o empréstimo dentro de uma empresa e você tendo uma capacidade de endividamento legal, serve para você, em vez de tirar aquele dinheiro que você tem em mãos que te capitaliza, serve para você gerar dinheiro. Então, em vez de eu usar meus 10 reais que eu tenho no bolso, eu pego 5, 10 aqui, com a taxa de juros ok para mim, porque eu vou gerar daqueles 10 na minha produção 15. Vamos dizer, dentro do futebol, o Fortaleza pegou o Rodrigo, que é um jogador que eles enxergaram com potencial. Comprei Rodrigo a 1 milhão, porque eu sei que no final do ano eu vou vender a 2, vou vender a 3. Aí eu peguei emprestado esse 1 milhão, tendo que pagar 1.200. Mas ele tem a certeza que aquele jogador vai ser vendido, então ele vai ter um lucro maior do que aquele recurso que ele pegou emprestado, os juros que ele vai ter que, de alguma maneira, quitar.
Mas Cauê, isso você precisa ter uma certeza muito grande. E a Fala, página depois eu anterior, a página anterior, ela está linkada com essa. Porque não é todo mundo que faz a mensuração dos seus jogadores como ativo. Aí você pode pensar, mas por que o Fortaleza está fazendo isso aí? É porque precisa ficar amortizando ano a ano. Isso ajuda nos empréstimos. Porque você torna o clube maior. Porque se você está mensurando todo jogador que você tem, é porque a empresa, o clube empresa, ela é maior. Ela vai pegar uma taxa de juros melhor no mercado. Sim. Então, explica muito a página anterior, o Fortaleza fazer o que faz, quando a gente vê essa quantidade de empréstimo. Porque esses empréstimos vieram em umas condições melhores para o clube. E sobre o presente, o orçamento do Fortaleza para 2025 é de 387 milhões de reais. Essa é uma cavalice. O do Bahia não sabe. O Bahia parou, desde que virou o Grupo City, o Bahia parou de divulgar o orçamento. O orçamento é a previsão que você de receita ao longo do ano. Ele só divulga o balanço porque você é obrigado pela Justiça Brasileira. Né? Mas a previsão, em tese, não é e ele não divulga. Deveria ser, porque acho que até dentro da licença de clubes da CBF, o orçamento era para ser uma peça de divulgação. Mas, enfim, o Fortaleza coloca e, assim, sendo um clube e associação, embora seja SAF, mas é uma SAF que não vendeu uma ação ainda, é uma SAF que é toda do clube. Então, vou tratar aqui como Fortaleza Associação, porque é assim que vem sendo. É muita grana. Mas é aquela questão, é muita grana na Série A. Na primeira divisão, ela não tem, e deveria ter, viu? Ela não tem o colchão, a cláusula paraquedas. Porque, primeiro, era para ter, mas era para ter naturalmente para todo mundo. Porque, sobretudo nessa questão de contratos, porque em algum momento você vai travar de fazer um contrato, sobretudo se você é um clube que tem algum risco de rebaixamento, apesar das boas campanhas. Aquele clube, que se der uma coisinha errada, como está dando para Fortaleza, você vira um candidato ao rebaixamento. Você não pode estar ali, eu tenho 387 milhões esse ano que vem eu tenho 90, tenho 80. Não é uma empresa dessa forma, nenhuma empresa dessa forma, e a gente está falando de uma empresa que gera um recurso desse tamanho. Isso pode inibir, de certa forma, até contratos maiores, assim como o Fortaleza vem fazendo, porque não adianta estar fazendo contrato, porque eu não tenho como pagar ano que vem, vou ter que me desfazer do time inteiro. E a cláusula paraquedas, ela é um pouco disso, dos times não caírem quebrados. Isso existe em outras ligas. Agora, o que realmente já acontecia até no futebol brasileiro, mas era só que era do Clube dos 13, obviamente é errado que alguns não tivessem. Mas se tiver para todo mundo dentro de uma lógica, eu não acho errado não, porque a diferença entre Série A e Série B, ela é, assim, muito, muito grande. Então, esse orçamento que o Fortaleza está dando, até para encerrar esse ponto, Fred, ano que vem é um terço ou um quarto do que está tendo esse ano. E assim, e aí, meu amigo, não tem como pagar. Óbvio, o time seria diferente, seria naturalmente diferente, mas ele teria que acelerar, pisar no acelerador para desfazer o time, porque realmente não teria como pagar, seria um time inviável. E aí e isso é que é foda, né? Se rebaixar, você tem que desfazer do time todo. Em tese, não é para ser dessa forma. Mas o Fortaleza, ele ficar na primeira divisão, e a gente sempre disse nesse ponto. Cair para todo mundo é bom até ser rebaixado. Todo mundo é viável até ser rebaixado. Na hora que é o rebaixamento, sobretudo um clube que tem um volume de receita de recursos como é o Fortaleza hoje, como é que é se readaptar com um quarto da receita? Tipo, isso não é fácil para ninguém, pô. Agora, pro Mirassol, talvez o Mirassol, se cair, a vida do Mirassol vai mudar. A gente até tá o bloco anterior do Mirassol. A gente tá falando que o Mirassol tá com um time que de elenco que é formação quase Série B. Assim, em relação ao investimento. A vida do Mirassol seria tão diferente em 2026 na Série B, em termos econômicos. Assim, óbvio que cairia, mas seria tão diferente. A do Fortaleza seria muito diferente. Seria Davi assim... tá perguntando, Cássio, se você viu o orçamento do Atlético Paranaense para esse ano. Seria um parâmetro de comparação. Pô, agora eu bati até a dúvida. Mas não sei se é exatamente um parâmetro de comparação, mas você pode pegar, Davi, como parâmetro de comparação, e aí atualizando, obviamente, o último ano de um Bahia na Série A, ou mesmo as temporadas de Sport e Ceará, tá? Que tem contratos de camisa muito parecidos, e o Ceará tem mais arrecadação com sócios, mas isso também vai sofrer uma queda. Então você tem que colocar tudo na balança, porque veja só, vai sumir TV, vai sumir o dinheiro da TV, o Fortaleza vem recebendo boas cotas de Libertadores Sul-Americana, vai desaparecer,
Então vai ter camisa, sócio e 9 milhões da Série B. O que hoje é 80 já cai para 9 aí. Fred, deixa eu perguntar corte uma muito coisa, brutal. Cássio. Deixa eu perguntar uma coisa, Cássio, rapidinho. Apesar que tu que fez o slide, mas eu acho que como o Cássio fez o programa... Foi tudo a partir do blog de Cássio. Ele vai saber explicar. Foi tudo a partir do balanço do Fortaleza. Tá? Cássio, esse saldo entre ativo e passivo de 89 para 2... Não entendi muito bem. Geralmente o valor são igual, não? Não. Então, mas esse ano o ativo diminuiu e o passivo subiu muito. O passivo não é obrigado a ser o passivo a ser igual ao passivo, não, acho. Não é obrigado, mas geralmente é. Não, senão é 0, pô. Não, pô. Eu acho que vocês estão se referindo a outra coisa, e não ativo e passivo. Mas tudo bem. Assim. A conta é obrigada a ser 0, é isso que você está dizendo? A tendência é que seja. Inclusive, eu fui olhar no balanço aqui, a conta do ativo do Fortaleza é 214 e a do passivo 214. Geralmente bate. Não. Tá, isso é outra coisa. Então, deixa eu abrir aqui. Já que você abriu lá, deixa eu abrir isso aqui. Mas é esse dado mesmo. Espera aí. João Vitor fala que os gatilhos diminuem, obviamente diminuem. Então, os gatilhos de patrocínio, quando estão na Série A e quando estão na Série B, obviamente diminuem. E o do Fortaleza não é só Série A, não. É Libertadores. É outro, meu amigo. Todos esses contratos têm gatilho. Então, todos. Acho que foi do esporte quando foi anunciado, se o time ficasse, se o time fosse para a Sul-Americana. Exatamente. Até o título pernambucano era um pequeno gatilho. Isso. Mesmo sem premiação, né? Cássio, vai responder. E o mesmo vale para aqui. Não, eu posso responder. Eu estou abrindo o relatório só para colocar, enfim, ver exatamente o que ele falou. Mas o que eu ia falar assim, os contratos dos jogadores também, por exemplo, esse de 90 mil do Davidson é já com todos os penduricalhos, né? Que é o, digamos, o máximo. Sim. Sei lá, pode ganhar 750 mil e aí com certas coisas sendo batidas aí chegar a 900 mil. Eu acho que a gente aqui detalhou e ilustrou. Já achei já o que foi, Cássio. É porque você está desconsiderando o patrimônio líquido. No caso, é o patrimônio líquido do Fortaleza era 89 e passou para 2. Pronto. Então a nomenclatura, ok, passou para 2. Tudo isso que a gente está aqui detalhando é muito daquela frase. A gente pegou declarações lá no começo de Vojvoda, de Marcelo Paes, não jogar tudo por água abaixo. E a gente está detalhando o que é a preocupação. O que seria esse por água abaixo? Ser rebaixado é óbvio que compromete todo o projeto. É óbvio que compromete tudo o que vem sendo construído. Agora a gente vai para outros slides, voltando para analisar a situação do Fortaleza, porque assim, o futebol é horrível, o tom é horrível, mas os números são absolutamente de um time que vai disputar uma faixa ruim, mas muito jogável. Muito jogável no campeonato. A gente tem aqui, por exemplo, as 8 largadas do Fortaleza. O Fortaleza está disputando a sua 8ª edição da Série A nos pontos corridos. Essa já é a segunda pior. Fred, empatado com a de 2006, quando caiu. Fala, Cássio. Eu peço desculpa. É a última frase só para complementar que a gente está falando, já que estava dando exemplo. O único caso que eu vi de um clube divulgar antes do campeonato acabar o quanto ele vai ter no que vem, sendo Série A ou Série B, foi o Bahia de 22, certo? O Bahia, que foi rebaixado naquele jogo contra o Fortaleza. Sim, só para a galera ter noção, obviamente as receitas agora são bem diferentes. Mas antes mesmo, o Bahia já tinha 2 modelos, que estava ali para cair, não cair, acabou caindo. Era o seguinte, se ficasse na Série A, era o Bahia pré-Grupo City, seria de 171,9 milhões. Se caísse, seria de 108. Perceba que 108 é o teto você extraindo o máximo. O 171 é o Bahia pré-City. Então, já era ali, num outro momento do futebol brasileiro, basicamente a metade. Hoje, para mim, é de 1/3 a 1/4 diferença. Então, a gente tem aí
essas 8 participações do Fortaleza nos pontos corridos, tá? 10 pontos é a mesma campanha de largada em 10 jogos de 2006, que foi o único ano que o Fortaleza foi rebaixado, tá? Depois ele entra na sequência atual, né, que já é uma sequência de 7 participações. Abaixo disso, só 2022, que é uma retomada histórica que o time vai bater na Libertadores. Um outro momento. É muito difícil se basear, trazer 2022 como parâmetro para qualquer coisa. O que eu chamo a atenção, Minhoca, é que em 2020, quando tinha 12 pontos, se salvou, mas se salvou com 41, uma pontuação muito baixa, tá? Que mostra um pouco aí dessa largada que deixa preocupações, tá? Quando a gente vai para aquele outro slide, que é o que a história ensina, a história ainda protege muito, tá? Só 7 de 24 equipes com 10 pontos caíram. 29%, tá? E a gente tem ali os exemplos das equipes que foram rebaixadas. Chama a atenção que das equipes que foram rebaixadas, das 7 equipes, só 2 ultrapassaram a marca de 40 pontos. O Juventude, de 2007, e o Curitiba, de 2009. Tá? Seguindo para um outro slide, eu já trago um cenário colocando a derrota para o Flamengo na conta. Porque meio que está se preparando para esse resultado. O jogo dos 2 jogos mais difíceis que o campeonato oferece. 3, se a gente começar a considerar o Cruzeiro. De 15 equipes, 1/3 caiu. Repito, a história de quem tem 10 pontos, ela não é desesperadora para o Fortaleza. As questões que realmente preocupam o Fortaleza não são questões matemáticas. São questões todas que a gente debateu até aqui. A matemática ainda dá, e obviamente a gente não precisa nem desses gráficos todos para mostrar que ainda é uma matemática de plena possibilidade. Agora, Minhoca, você pedia há algum tempo e hoje, já que Vojvoda falou que a briga é pela permanência, agora a gente estreia a tábua de salvação do Fortaleza. Marcelo Paz, desculpa, obrigado, Atos. Já que Marcelo Paz falou que a luta é pela permanência, a gente estreia com a tábua de salvação do Fortaleza. O torcedor do Fortaleza que só assiste o recorte não conhece esse mapa. Esse mapa a gente só fez para Ceará, Vitória e Sport. É um mapa em que a gente desenha 46 pontos e distribui o que seria a melhor forma ou algo próximo disso para se chegar nos 46 pontos. E a gente divide por quadrantes, a gente vai atualizar esse cenário daqui a 2 rodadas, ou seja, você vai dizer, porra, o Inter tá lá em cima, ok, foi a nossa previsão inicial. A gente possivelmente vai trocar o Inter pelo Cruzeiro. As outras estão mais ou menos dentro da lógica. Talvez a gente tire o Red Bull lá de baixo. Talvez não. A gente vai debater isso daqui a 2 rodadas. Mas observando esse mapa, Minhoca, o que para mim chama atenção negativamente do Fortaleza é aquele último quadrante. 4 jogos fora de casa contra as equipes mais frágeis do campeonato, no papel. E aí, como o Red Bull Bragantino. Tá, na verdade, eu ainda precisaria incluir o Ceará nesse quadro. Mas como ele não jogou, depois eu incluo. Porque eu fiz esse mapa do Fortaleza a partir do Ceará. Daquelas equipes ali de baixo, Minhoca, enfrentou 4 fora de casa e somou 2 pontos. É muito pouco. Tá? E o maior alento é porque dessas mesmas equipes, dentro de casa, só fez um jogo e goleou o Juventude. Eu diria que o foco do Fortaleza de perceber que tem um caminho relativamente, entre aspas,
mais tranquilo para uma reação é quando receber essas equipes que ele está perdendo fora de casa, quando receber em casa, fazer o que fez contra o Juventude, né, Minhoca? Ainda tem muito ponto em jogo contra os piores times do campeonato. É isso. Claro que você falou fazer o que foi contra o Juventude, se puder ganhar, já é o mais importante, né? Não fazer. Sim, claro. A goleada, no caso aí, é só o plus aí, se puder. Mas a grande questão, quando eu olho essa tabela, nesses jogos fora de casa, quando os adversários mais frágeis, Fortaleza pegou a equipe em crise. Pegou o Vasco em crise, pegou o Vitória em crise, pegou o Sport em crise. E o Fortaleza não foi competente, né? Porque a gente está falando que realmente dessa tabela de salvação, só que o futebol praticado por Fortaleza não foi capaz de bater o Retrô em 2 jogos, de bater o Bucaramanga, que apesar de estar fazendo uma boa Libertadores, mas também em 2 jogos não conseguiu, sendo uma equipe melhor. Então o próprio Fortaleza vai ter para o campeonato nesse exato momento uma situação que ele vai ter que conseguir, pelo menos, conquistar nos jogos considerados chaves. Por isso que eu estava citando que o jogo do Flamengo é aquele jogo bônus, porque possivelmente perderá essa partida, poderá entrar no e esse mapa já mostra, e esse mapa já calcula a derrota. Já está lá em cima. Isso. 0, a missão Isso. fora de casa é 0 contra Flamengo, Palmeiras, em breve Cruzeiro, por enquanto Inter. Isso. E aí o jogo que virá logo após a data FIFA é o jogo contra o Santos, que pode ser um Santos que já pode ter ultrapassado Fortaleza, ou um Santos que está exatamente atrás de Fortaleza, que foi o contexto que a gente falou aqui na segunda-feira passada para o Vitória. A gente falou, o Vitória tem um jogo da vida dele contra o Santos dentro de casa. E daqui a pouco a gente vai analisar o Vitória, mas o jogo do Vitória foi um desastre completo. Perder o confronto direto contra o Santos dentro de casa foi péssimo. E isso vale muito para o Fortaleza. Até lá, o Vojvoda e sua comissão vai ter que encontrar um time ideal. Porque hoje é um Fortaleza que a gente não sabe qual é o melhor time propício. Mas no jogo contra o Santos é um jogo para não... E aí é onde entra o grande agravamento para o Fortaleza. Se o Fortaleza for para o Z4 na pausa do Mundial, vai voltar para a competição logo com o Clássico Rei. Que ainda esse é o outro fator que pesa, né? Que é um time que não ganha 9 clássicos, perdeu os 2 últimos campeonatos estaduais para o seu maior rival, fazendo com que essa pressão, além de perdurar por um mês, quando voltar, ainda pode ter mais um dano, que é exatamente o Clássico. Então, é de fato um momento bem delicado que o Fortaleza atravessou, exatamente por não ter resolvido situações futuras, e que, para mim, a tabela indica muito, né? Porque ainda falta pegar quem? Falta pegar Flamengo, falta pegar Corinthians, falta pegar o Galo, falta pegar Botafogo, Bahia, adversários que vão ser duros. Estou falando isso exatamente. Até o final do turno. O Fortaleza jogou a maior parte dos seus jogos contra as equipes de baixo. Isso. Foram 5 jogos contra as equipes mais frágeis, 2 contra a do degrau que a gente colocou o próprio Fortaleza e 3 acima. E aí, Minhoca, algumas pessoas vão questionar, vocês fizeram isso aí antes do campeonato, o Cruzeiro, tá tudo errado. Ok, a gente tem dentro do nosso Power BI um outro ranking, uma outra lógica dessa mesma conta, que é a ordem de dificuldade pela posição que os times estão. Ou seja, se esse nosso quadro é estático, a gente tem um outro quadro que é atualizado. E eu trago ele aqui agora, Minhoca, para mostrar que o Fortaleza é o 3º time no ranking de quem pegou a tabela mais fácil até aqui. O Ceará é o time com a tabela mais fácil do campeonato. Essa tabela que é renovada semanalmente, né, Fred? A cada rodada. Eu só pude trazer, tanto que eu trouxe ela agora, porque precisava do jogo do Red Bull Bragantino. Não, porque, por exemplo, semana que vem, o cálculo do Fortaleza já pode, mesmo que o Fortaleza nem entre em campo, pode ser diferente a partir dos resultados dos outros times. Perfeito. Para a galera entender. Então, nesse momento, mas já é 2 rodadas que isso acontece, o Fortaleza é o 3º time com a tabela mais fácil. Tá? O Ceará é o 1º, o Fluminense é o 2º. Ou seja, pela ótica estática ou pela ótica volátil, a conclusão é a mesma. Até aqui o Fortaleza faz uma largada ruim com uma tabela boa. Ele tinha uma tabela para fazer mais pontos. Eu vou voltar até lá aqui. O Fortaleza ter feito 2 pontos. E aí, Mirassol, Sport, Vitória e Vasco não existe, mesmo fora de casa. Exatamente.
E, por exemplo, para o Vasco, né, que a gente estava citando que o Vasco estava em crise, foi um 3-0, assim, categórico, né? E eu estava olhando essa questão da tabela, quando você olha ali Ceará e Fluminense, né, tendo somado mais pontos, mais na parte de cima da tabela. O Fortaleza hoje, ele tem um cenário que ele está nesse contexto e a tabela teoricamente mais acessível já aconteceu, que é até muito próximo do Vitória. Eu estava olhando ali, o do Fortaleza é 11,6, né, se eu não me engano, e a do Vitória 11. Acho que é 11, é muito próximo aí. O que mostra como Fortaleza e Vitória estão muito na mesma página, assim, já ter desperdiçado muito confronto direto. Pegando esse último quadrante que Fred estava dando destaque, um dos 3 jogos que falta é o jogo do Ceará. Tu estava lembrando que após a parada, volta e pega o clássico. Aí tu citou as 9 partidas, né, que o Fortaleza não vence o Ceará no clássico. Esse próximo clássico é o primeiro que o Ceará, a gente sabe que clássico as coisas se igualam, mas é o primeiro que o Ceará tem aquela imagem assim de favorito para a partida. Sim. Depois desses 9. Sim, eu acho que a crise sim. A crise é muito profunda do Fortaleza, assim. E é que tá, a gente está falando do contexto de Fortaleza se for para a pausa do Mundial dentro do Z4, né? Porque, assim, tudo. Porque esses últimos jogos que eu acompanhei de Fortaleza e Ceará, Minhoca, mesmo o Ceará sendo muito forte jogando contra o Fortaleza, ganhando o jogo, empatando, bicampeão em cima do Fortaleza, mesmo assim dava a impressão de que o Ceará estava sempre se superando. Mas agora parece que não. Acho que esse último jogo, o Ceará é que vai comandar. Eu não acho que vai mudar o perfil do jogo, Atos. Eu não acho que vai mudar o perfil do jogo. Eu acho que o Fortaleza vai manter o seu estilo, o Ceará vai manter o seu estilo e o jogo vai acontecer. Agora, talvez o que pode pesar nesse clássico, e vai depender das nuances, onde cada um vai estar ali na tabela. A responsabilidade. Que é exatamente assim, o quanto. Porque assim, vai ser o primeiro jogo após uma pausa de um mês, assim. É até também difícil a gente prever como vai ser esse jogo. Contratações que vão chegar para Ceará e para Fortaleza. É difícil a gente cravar como vai ser, porque é basicamente reestrear na temporada já com o clássico logo de cara, assim, sabe? Então é muito imprevisível, eu diria, mas o ambiente do jogo, não tenha dúvida, uma pressão é para Fortaleza, um momento mais de tranquilidade para o Ceará. A gente fecha esse raio-x aqui do Fortaleza agora, e eu vou deixar um recado que nessa terça-feira a gente vai trazer um abre da última rodada da Libertadores, tá? Então aqui a gente focou realmente no brasileiro. E nessa terça-feira a gente vai fazer um vídeo, o Ravel vai vir para participar pelo Bahia. A gente vai gravar um vídeo especial com tudo sobre a última rodada da fase de grupos da Libertadores. Então procurem amanhã aí no nosso feed uma continuidade do tema Fortaleza, mas aí deixando o brasileiro um pouquinho de lado, direcionando o foco para essa partida contra o Racing. E tudo que pode acontecer nessa última rodada, se vai ter um empate amigo ou não, Fortaleza nessa situação fica mais tentador para o Racing nem cogitar o empate amigo e tentar passar por cima, já que vem um adversário aí em forte crise.